Oi, gente, nós estamos começando o segundo episódio do Entre Pérolas e Propósito e a gente está muito feliz de estar reunidos aqui, né, para poder conversar um pouquinho sobre um assunto muito legal, muito em alta e muito importante. E que maravilhoso foi receber todas vocês no episódio 1. Foi muito bom poder compartilhar com vocês, com a Kátia, com a Isabela, com a Alissa. E hoje não vai ser diferente. Se você já segue a gente nas redes sociais, né, no Instagram, já manda pra gente lá um direct, deixa a gente saber quem é você. E aqui mesmo, no YouTube, deixa seu comentário, já segue a gente, ativa o sininho, porque todo mês vai ter episódio fresquinho, maravilhoso, de vida real, de fé, de propósito e de pérolas, né, que nós somos, né, Isa? Verdade. E hoje nós temos mais uma pérola para estar no nosso meio. E com muito prazer eu venho apresentar a nossa pérola do dia, que é a doutora Monique, uma amiga, uma querida, uma mulher abençoada. E o tema nos chama muita atenção, não só na vida dela, mas na nossa vida como mulher, que tem, assim, trilhado algo que tem incomodado muito o meio feminino, e assim, várias categorias. E eu gostaria de apresentar para vocês, na íntegra, a doutora Monique, seja bem-vinda. Nós estamos aqui com muito carinho para te receber. E doutora Monique Kozlovski, ela é juíza titular da 2ª Vara do Trabalho, e para a gente é de muita alegria, de muita satisfação recebê-la aqui entre nós. Sim, para compartilhar um pouquinho desse tema que até nós estamos aqui, né? Tô bastante curiosa. Eu já te ouvi falar várias vezes, mas eu tenho certeza que você, mulher, que está aqui nos ouvindo, pode compartilhar, pode tirar dúvida com a gente. Deixa lá, como a Kelly disse, comentário, né? O comentário. Segue a gente no Instagram. A doutora Monique tem o Instagram também, onde ela sugere bastante leituras, muitas coisas ricas para o nosso conhecimento. É com você, minha amiga. Quero agradecer primeiro, né, o convite, estar aqui, né? Espero que eu tenha um propósito aqui, né? Espero atender a demanda de vocês hoje com esse tema tão importante, sobretudo para o universo feminino, que é a síndrome de burnout. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho o que é a síndrome, como que a justiça vem encarando essa doença, que hoje é reconhecido como doença, né? Então, se deixar eu começar, eu vou começar explicando mais ou menos o que é a síndrome de burnout. Burnout é uma expressão que, traduzida, significa explosão. Significa quando você já não está aguentando mais. E na Organização Mundial de Saúde, ela é tratada como um estresse crônico não tratado decorrente do local de trabalho. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde, desde 2022, para falar a verdade, ela já reconhece a síndrome de burnout como doença. E é complicado a gente, na prática, identificar, lógico que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como é que faz, se tem perícia médica, se não tem, mas é importante a gente mencionar que ele é difícil a configuração porque nós temos múltiplos papéis dentro da nossa sociedade, né? Muitas de nós, mãe, filha, profissional, né? E aí as atividades são inúmeras e a gente constata que a síndrome de burnout ela tem perspectiva de gênero e o gênero é feminino. Por quê? Porque acomete em proporção 60% mais mulheres do que homens. Isso já é comprovado tanto via Previdência Social quanto Justiça do Trabalho em número de demandas ajuizadas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito sobre burnout, mas a gente não fala o que está atrás desse burnout, que é a questão do dever do cuidado. E o dever do cuidado sempre foi muito atrelado à figura feminina, quando que o cuidado ele devia ser compartilhado. Hoje a gente estuda a teoria do direito a cuidar, que seria o direito a ser cuidado, o autocuidado e de cuidar. E parece que esse papel meio que cai sobre essa mulher e aí ela fica com a dupla, com a tripla, com a quádrupla jornada de trabalho e a conta não fecha, né? E aí eu sempre gosto de mencionar o Bicho Han, que é um livro dele que é bem interessante, que é a Sociedade do Cansaço. Ele fala exatamente sobre isso, que hoje as pessoas estão com ansiedade, com
depressão, com transtorno de adaptação, mas não é somente por estar com excesso de negatividade. É pelo contrário, é excesso de positividade. Hoje a gente está vivendo nas eras das redes sociais que tudo você tem que estar bem, que você não pode ter o sofrimento. E aí você fica performando. É uma sociedade que eles chamam de performance. Antes a gente tinha uma sociedade de produção onde era muito dividido. Trabalho para cá, casa para lá. Hoje não, as figuras se misturam até por causa do WhatsApp, das redes sociais, acaba que você trabalha em casa e em casa você faz serviço, né, de casa, além do trabalho, e no trabalho você acaba tendo contato com a sua casa também. Então, acho que o burnout, para todo mundo entender, é esse esgotamento, né, é esse pilar que eles falam, que é o esgotamento emocional, a despersonalização do profissional aliada com a baixa produção pessoal. Isso daí quem fala é Cristina Malá, que ela traz esses 3 pilares para a gente entender que não é um mero aborrecimento que vai gerar o burnout. Eu brinco, tem chefe chato, gente. O chato não é assediador, né? Tem gente que tem problema, o próprio empregado, de disciplina. Isso não é burnout. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque tudo que pode meio que cair... Senão vira um rótulo, né? Vira um rótulo e banaliza. E quem realmente sofre do burnout, de repente, não vai ter reconhecido isso na justiça. Acho que é igual o TDAH, né? Hoje todo mundo fala, nem tem, né? Nem sabe, de repente, o que é. E fala, deve ser meu TDAH, é em alta. Isso aí. E, geralmente, a gente constata que 80% dos processos, a gente tem aquilo que a gente chama de nexo de causalidade, não positivo, mas de concausa. O que quer dizer o concausa? A gente tem o positivo, que é aquele que você está com estresse crônico, burnout do trabalho. O negativo é quando a perícia constata que não é do trabalho, mas geralmente 80% é a concausa, é o meio do caminho. Ou seja, a pessoa já tem um histórico de ansiedade ou de transtorno ou até um viés de depressão, mas o trabalho agrava essa situação, né? As más condições de trabalho, ela agrava esse comportamento e aí acaba que a empresa responde pelo agravamento, não responde de forma integral uma indenização, mas de forma parcial, até porque você como indivíduo não tem como se desvincular da casa e do trabalho. Tem até uma série que eu gosto de indicar, que é a Ruptura, que ela fala exatamente sobre isso. A pessoa tem um chip, quando ela está no trabalho, ela não lembra nem que é casado, nem que tem casa. Quando chega em casa, sai o chip, ele não lembra nem que tem trabalho, nem onde que ele trabalha. Seria o ideal na nossa sociedade moderna se isso pudesse acontecer. Já vai aquele botãozinho que você aperta, zerei tudo, reset. E aí, só que isso a gente não tem. Então, por isso que geralmente é um nexo de concausalidade, porque não é um fator somente do trabalho, até porque no meio ambiente laboral você pode ter 10 pessoas, uma só pode adoecer e as outras não, até porque a doença, né, a pessoa reage à doença de forma diferente. Monique, o que eu acho interessante a psicologia, ela vai nos trazer que o esgotamento emocional, ele é 30 vezes pior que o físico. E hoje, como você disse, uma mulher que ela tem um esgotamento em casa e chega no trabalho, aparece o chato, aparece aquela acúmulo de função, e aí ela vai ficando esgotada de um todo. E ela pode separar? Não. Então, assim, onde eu até quero fazer a primeira pergunta para você qual a importância do reconhecimento da síndrome de burnout para o efeito previdenciário e trabalhista? O que a mulher que hoje se vê nesse meio do caminho? É importantíssimo fazer o reconhecimento, se for realmente do trabalho, por quê? Primeiro, o recolhimento do FGTS. Ela vai ter um afastamento previdenciário. Se reconhecido como doença do trabalho, ela vai ter o antigo auxílio doença acidentária, que hoje é incapacidade temporária acidentária. Então, o empregador é obrigado a continuar fazendo o depósito do FGTS. Se ela não tivesse enquadrada como doença equiparada a acidente, ela não teria acesso ao FGTS mês a mês, o depósito. Ela tem a estabilidade. Então, quando ela tiver alta previdenciária, porque o burnout é altamente tratável, ela tendo a alta previdenciária, ela tem garantia de estabilidade durante 1 ano. Então, ela não pode ser dispensada sob pena de ser reintegrada e ser uma dispensa discriminatória. E aí ela ainda tem a responsabilidade civil do empregador, porque quando constata que foi a concausa ou o nexo positivo, o empregador responde civilmente. Então, quais seriam
que o empregador arcaria. Primeiro, ele arca o que a gente chama de danos materiais e danos morais. Danos morais seria uma indenização decorrente da própria doença, então ela não tem que fazer prova nenhuma, veio o laudo médico da justiça positivo, ela já tem direito ao dano moral, o juiz só vai dosar o valor da indenização. E quando o laudo ainda positivo ou de concausa, ela tem direito ao que a gente chama de danos materiais. Se divide em danos emergentes e lucro cessante. Dano emergente é tudo aquilo que ela gastou com a doença. Exemplo, medicamento. É importante ela ter nota de tudo, terapia, exames que eventualmente ela precisou fazer, tá? E plano de saúde, se a empresa já dava anteriormente, a empresa tem que manter com o afastamento dela previdenciário também esse plano de saúde. E os lucros cessantes seriam uma indenização, mesmo ela recebendo benefício previdenciário, se for constatada a responsabilidade do empregador, ela vai acumular o benefício previdenciário com uma pensão, ainda que temporária. Por que eu estou falando temporária? Porque dificilmente o burnout ele traz uma incapacidade definitiva. Então, geralmente, ele fica com uma incapacidade temporária, ele faz uma readaptação e, de repente, volta ao local de trabalho. Eu falo que o local de trabalho ele é muito flutuante, porque o que a gente consegue observar na prática? Que as pessoas são contratadas pela capacidade, mas são dispensadas pela falta de habilidade comportamental. E grandes casos de burnout é culpa de liderança. Verdade. E aí, liderança mal feita, é uma gestão ruim dentro da empresa. Tanto que quando você faz audiência, eu brinco, só vejo os advogados afundando. E às vezes os donos de empresa afundando os sócios. Por quê? Muitas vezes eles desconhecem o que acontece no quintal deles. Ou seja, eles delegam para a liderança e essa liderança, como tem um pouco mais de autonomia e poder naquela relação de emprego, então há uma usurpação, há métodos não recomendados, né? Acredito que isso vai mudar a partir do ano que vem, porque vai ser implementado a NR1 no que tange o risco psicossocial, que até então a empresa ficava muito preocupada em gerir o risco físico, o químico, o biológico, o risco de doença e acidente do trabalho. Mas agora ela vai ter que mapear, até os psicólogos agora são de fundamental importância para mapear o risco psicossocial. É justamente o que traz esse adoecimento, né? Que é as questões de assédio moral, o próprio assédio sexual, que inclusive é mais grave até do que o assédio moral dentro dessa empresa. Então eles vão ter que se adaptar agora a um novo formato de gerenciamento de risco, né, verificado na área que tem algum problema dentro dessa saúde mental desse trabalhador, ele vai ter que parar e investigar e até mesmo, se for o caso, descartar se for um problema pessoal. Mas ele não vai poder apenas não gerir o risco psicossocial e isso daí vai refletir diretamente no burnout. E como você disse que já tem um percentual comprovado, né, até pela Previdência, que é a percentual maior em mulheres, e existe, Monique, um dado, quais as profissões hoje que são mais afetadas, as profissões hoje que a gente fala assim, meu Deus, como essas mulheres estão sofrendo? O bancário, né, as bancárias, Gente, verdade. o operador de telemarketing e de estatística de TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, e o pessoal da área de saúde. Mas a gente vê que na Previdência também tem muita gente da área de educação, né? O professor também entra, assim, não no ranking dos 3 primeiros, mas ele entra com uma parcela muito grande, né? E aí a gente vem, assim, fazendo um contraponto, né? Nós falamos os pilares que acontece o burnout, mas eu acho que muito que adoece o empregado, primeiro, é a questão do trabalho com a gratificação insuficiente, né? Então, ele ganha pouco fazendo várias funções, então que ele de repente precisaria de 5 pessoas no setor, só tem 3. Então, isso entraria no desvio de função, Monique? Entraria no acúmulo de função, né? E desvio se ele for contratado em função diversa do que ele exerce. Mas geralmente ele é contratado na função que ele exerce e vai acumulando. É o que a gente chama de acúmulo de função na justiça. A questão da própria falta de equidade salarial, ainda hoje a gente tem uma diferença de salário entre mulheres e homens significativa de quase 30%, na mesma função, a mulher fazendo, ganhando menos. Isso é muito triste. Isso é muito triste, né? É revoltante. Embora a gente está numa geração hoje que as mulheres estão na frente, estão ganhando a gente ganha nosso espaço com a nossa evolução, mas a gente repara que acontece isso. É muito difícil também chegar nos cargos de liderança. Geralmente elas não estão ainda
de forma paritária em cargo de liderança. Outro dado que chama a atenção também, que faz esse adoecimento, é a questão do empregado não ter autonomia nenhuma da tomada de decisão da sua função, ou seja, ele não é levado em consideração no fazer do serviço, porque eu acho que você precisa ser parte, você tem que pertencer àquela comunidade do trabalho, e aí vai gerando também a falta de pertencimento comunitário, que é justamente isso, aquela questão, e o trabalho home office meio que distanciou as pessoas, né, porque elas não estão totalmente, tem uns que ainda fazem híbrido, presencial e home office, mas a maioria no home office, então isso traz uma falta de pertencimento àquela comunidade. Contraste de valores, eu acho que isso é também muito complicado. Você prega que o seu profissional tem que ser correto, tem que ser honesto, mas a própria empresa tem políticas desleais com o consumidor. Então, como que você vai exigir uma lealdade, uma ética, uma transparência, se ao você fornecer um produto, um serviço, você não é nem ético, nem transparente. Aí junta um contraste. Isso daí é tudo comprovado cientificamente, que traz o burnout. Lógico que não é um caso isolado. Geralmente são pressões, metas abusivas. O que é a meta abusiva? A meta todo mundo trabalha, gente. Hoje todo mundo trabalha com meta e produção, né? Querendo ou não. Mas a meta abusiva é aquela meta que a gente nem virando 3 consegue chegar. E quando chega, dobra-se essa meta. Então, você cria todo um estresse. E muitas vezes essa meta não é acompanhada daquilo que a gente chama de transparência remuneratória. O que seria transparência remuneratória? Você vendeu X, você tem direito a Y. Geralmente o empregado vende X, quando ele olha o contra-cheque, está Y dividido por 2. Né? Então, isso causa um desgaste nessa questão. É desmotivacional, né? E há também empresas com vigilância ostensiva. Isso também eu acho muito problemático, né? Fazer controle do empregado, inclusive a ida em banheiro. Meu Deus. Empregados que fumam, né? Que teriam que sair do local de trabalho. Questões também de vigiar a rede social privada do funcionário. E aí entra em todo um clima de estresse, né? Porque onde há espaço de convivência, é espaço de conflito. Eu falo sempre isso. Né? Em qualquer espaço de convivência vai ter um conflito. E o conflito é normal. Mas a gente tem que saber até que ponto esse conflito pertence à empresa, empregado, e até que ponto esse conflito é da vida pessoal do funcionário que não tenha nada a ver com a empresa. Isso são dados já comprovados que podem causar o burnout. Eu chamo um outro item aí, que a gente fala que seria o 7º, que eu falei 6 aqui, mas é por minha conta e risco, que eu acho que hoje a gente vive numa era da distração, ou chamada dispersão. Eu brinco, quem nunca pegou o celular para dar uma olhadinha e ficou 30, 40 minutos. Isso não é produtivo para a empresa, se você parar para pensar. Você está no meio de um serviço, no meio de uma tarefa, você para essa tarefa e se dispersa, né? E aí a gente vai ter que trabalhar, não que ninguém vai ser proibido de usar celular, não é isso. É rolar. E a gente perde mesmo, faz o teste, né? Quem nunca já atira a pedra aí, porque todo mundo faz isso, né? Você perde 30, 40 minutos muitas vezes sem perceber que você não já está sendo viu o meme produtivo. do frango assado, o frango assado do WhatsApp? Eu vi esse meme, eu amei. A moça colocou o frango pra assar e foi pro WhatsApp rolar o dedinho. Meu Deus. O frango virou um carvão, ou seja, quanto tempo que ela colocou o frango e esqueceu desse frango, ou seja, quantas horas. Então, como você disse, a dispersão e a distração também dessa geração tem tirado muito foco das pessoas de tarefas importantes. E o que a gente constata também, você me perguntou sobre essa porcentagem, né? Sim. Que eu falei de mulheres e de homem, e em levantamento recente do INSS, constatou que a mulher é na idade produtiva, que é a média de idade de 41 anos. Então, esse dado também é importante, porque é um adoecimento muito jovem, né? Com 41 anos, né? Então, a gente tem que ligar um alerta aí que alguma coisa não está girando de forma correta dentro do ambiente laboral. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos ouvindo, assim como eu, Kátia, a gente é mãe, esposa, a gente trabalha fora, a gente trabalha dentro, a gente tem duplas funções, como você falou, até quatro jornadas. Então, assim, dentro dessas situações, quais são os tipos de reparações na Justiça do Trabalho, Monique? E aí, se você está enfrentando isso daí, quais são os caminhos, né? Se você não aguentar, achar que o trabalho é insuportável e você conseguir comprovar que você
ficou doente no trabalho, cabe você até romper esse contrato, que a gente chama de rescisão indireta e acumular com danos morais. Mas vamos supor que você quer continuar nesse trabalho, que o trabalho é importante para você e, sobretudo, quem precisa, de repente, de um plano de saúde que é vinculado àquele contrato de trabalho. Então, o caminho não é rescindir, o caminho é tentar comprovar essa doença, afastar via Previdência e depois entrar na Justiça do Trabalho, se o plano for cortado, e estabelecer, se for responsabilidade do trabalho em si, o do empregador, nessas indenizações que eu falei anteriormente, que seriam os danos materiais, dano emergente, lucro cessante, e acumulado com danos morais. E dentro disso, Monique, quais os sintomas e a necessidade de diagnóstico para o ajuizamento no processo trabalhista? Acho que isso é bem importante. Isso é bem importante, porque eu falo sempre, a perícia na justiça, ela vai ser um dia e algumas horas. Então, em algumas horas, vocês profissionais da saúde vão me dizer, não dá para fazer diagnóstico nenhum. Então, o que essa pessoa precisa? Precisa estar cometido com essa doença, documentada com os laudos unilaterais, ainda que seja unilateral, mas que vai dar um apoio, uma sustentação na hora dessa perícia judicial, que ela vai fazer tanto na via da Previdência, em face do INSS, e vai fazer também na Justiça do Trabalho, em face do empregador. Então, é importante ele ter toda essa documentação, porque não é simplesmente chegar e falar, estou adoecida. Eu falo muito também que, às vezes, estratégias iniciais colocam muito como um problema individual, né? Ela sofre burnout, só ela foi perseguida dentro dessa empresa, e eu acho que essa estratégia, ela cai um pouco, ela fica meio furada, porque eu acho que, pelo contrário, se você está falando que o trabalho adoece, então a gente tem que ir atrás para ver qual é o comportamento coletivo desse trabalho. Ainda que nem todos adoeçam, a questão não é pessoal. Então, você tem que ir para aquilo que a gente chama de assédio moral organizacional, que as pessoas vão sempre para o assédio moral individual. Não estou falando que ela não foi assediada, não estou falando que, de repente, ela sofreu uma discriminação ou de gênero, ou de raça, ou de religião, porque às vezes acontece. Ela pode ter sofrido, mas para o burnout eu acho que é mais interessante você ir pela organização, pela cultura daquela empresa. Porque aquela cultura da empresa for de adoecer o funcionário, você vai configurar o burnout. Agora, quando você partir para uma estratégia pessoal, eu sofri, eu fui perseguida, pode dar ou não um burnout, porque aí pode ser também uma questão pessoal de relacionamento dentro do local de trabalho. Muito bom. E, Monique, o que você sugere hoje, né, para as mulheres que estão nos ouvindo e talvez ela pode falar, meu Deus, eu estou sofrendo uma exaustão, tudo isso que elas estão colocando. Qual é o primeiro passo? Onde você indica que essa mulher, qual o caminho que ela possa procurar? Quem é o profissional? Até porque tem necessidade de uma perícia, né? Então não é só eu acho que a primeira questão, né, eu falo que o trabalho é complicado. A própria palavra trabalho, ela é difícil, porque trabalho vem de tripalho, que é um instrumento de tortura. Nossa, então a gente adora essa fala, é muito legal. É importante a gente parar a pensar nisso. Você pode falar, mas eu amo meu trabalho. Eu falo, será? Eu gosto de citar um filósofo muito importante, vocês vão rir agora, o Garfield. Conhece aquele Garfield? O Garfield. Ele fala que o bom mesmo é não fazer nada e depois descansar. Meu Deus. Não é mesmo? Adoro essa sua fala. Então você vem falar pra mim que o trabalho... E aí eu acho que a gente também, quando a pessoa se identifica, a pessoa também tem que parar e pensar. Gente, nem sempre o trabalho vai ser maravilhoso. Às vezes você fazendo aquilo que você gosta já é desgastante. Sim. E infelizmente a gente também vive numa sociedade em que as pessoas... são conhecidas pelo aquilo que elas fazem. Olha que triste, não é pelo aquilo que elas são. Exato. Então acaba que o trabalho, ele não traz só a dignidade do sustento, da contraprestação de serviço, ele te põe como uma pessoa social. E isso eu acho muito complicado. Aí a primeira questão, se você já está num trabalho que você não se identifica, eu acho que é o primeiro ponto. Geralmente os adoecimentos vêm também com essa constatação, né? E eu falo que a vida é pedagógica. Sim. Se a gente não se ligar aos sintomas, a gente vai adoecer. Então o primeiro passo é procurar ajuda ou de psicólogo ou psiquiatra. É eles que vão poder te orientar, né, em terapias, para te nortear se isso realmente... para você se conhecer. Porque muitas vezes a pessoa nem se conhece. Então, como é que vai saber se ela está doente do relacionamento,
da casa, dos pais, dos filhos, né? E tem um livro interessante que eu gosto de citar, que é Não Aguento Mais Não Aguentar. Ele meio que vai dando uns tickets para você ver se você tá ou não. Checklist do burnout. Lógico que a gente está brincando, não é um checklist que vai identificar uma doença ou não, mas eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento. Um outro livro de literatura que eu acho que ele é fantástico, porque ele mostra quando a pessoa começa a adoecer, quando a pessoa cai na doença e depois como é que ela consegue sair do fundo do poço, que é o Primeiro Eu Tive Que Morrer, é da Lorena Portela. Então ela conta, é uma história, é ficção, mas ela demonstra, o único livro que eu achei de literatura, que ele demonstra o passo a passo do esgotamento, porque a mulher, sobretudo a mulher, ela geralmente nega, né, os sintomas do esgotamento. Ela vai absorvendo. Eu brinco que é aquilo que você chama de trabalho, que você chama de amor, eu chamo de trabalho doméstico. Meu Deus. Né? Eu brinco com isso, porque eu acho, né, você está me chamando de amor, mas para mim, né, isso é trabalho doméstico não remunerado. Isso aí, não remunerado. Não remunerado. Então, eu acho que aí é o primeiro sinal que a gente vai ter que começar a olhar para essa mulher. Outra coisa que eu gosto de indicar também para a pessoa ver, eu quero ver se eu tô ou não esgotado. Tem uma série muito boa chamada O Urso. É uma série que passa dentro de uma cozinha, daquelas cozinhas de restaurantes. E aí tem os dois extremos, um restaurante muito simples, passando por muita dificuldade financeira, e um restaurante muito chique, que tem que ser tudo muito bem coordenado, organizado. Tem minutos, tem um relógio digital. Então você consegue ver naqueles personagens que fazem a série, quando o adoecimento é coletivo pelo ambiente laboral, quando o adoecimento é individual, quando o adoecimento é familiar, porque tem uma história de luto aí, e um rapaz que é cozinheiro, não fala muito spoiler, ele passa a viver isso daí. Outra que eu acho também para você conseguir identificar é o primeiro episódio da série Black Mirror, a última temporada, chama Pessoas Normais. Ele faz uma crítica muito grande ao serviço de streaming, aos planos de saúde, porque a pessoa meio que falece e ele vende um plano para ela reativar, para ela voltar a viver. Só que cada vez mais ela tem que subir o plano, porque senão ela vai perdendo capacidade. Tipo assim, de viajar, ela para de funcionar e assim vai. Então acho que é importante a gente ver até que ponto o trabalho ele traz a alegria, mas ele traz também o sofrimento. Né? Então acho que o problema é a gente conseguir equilibrar, dosar esse trabalho e essa casa. Eu acho que isso daí é muito difícil a gente, na prática, a gente saber, porque a gente vai, infelizmente, romantizando a figura dessa mulher. Sim. A gente escuta muito, né, Dia da Mulher, eu tenho ódio daquelas fotos de Mulher Maravilha, porque a gente tem que conscientizar que a gente não é Mulher Maravilha. A gente não é maravilha. Entendeu? A gente tá mais perto da bruxa que queimaram na fogueira do que da Mulher Maravilha. Então, acho que a gente precisa não romantizar muitas coisas, porque eu acho que a gente vai vivendo em redes sociais, né? Óbvio, a rede social você não vai postar você todo desarrumado, você não vai postar sua pior foto, sua pior comida, você em depressão, você chorando, né? Você não vai fazer isso, você vai estar sempre bem. Então, você não dá nem o direito de sofrer, né? Eu acho que hoje esse é o grande desafio, é você poder ficar triste, né? Porque... Né? Eu não sei se ia passar assim, enterro. Eu falei, a próxima que eu for, vou dar um fora na pessoa. Porque vira e fala assim, vida que segue, só se for a sua que não tá aí, né? Porque Ótimo. Né, é vida que segue. É vida que segue, a gente sabe que é. Mas a gente também tem que parar para ter o luto. E eu falo que a mulher, ela passa por vários lutos na vida. Em vida. Várias mortes em vida. É uma morte no trabalho quando ela perde o emprego. É um caso de separação, é um luto também. Verdade. É uma doença grave, é outro luto. É uma não entendeu? conquista, né? Uma mulher que está tentando, às vezes, talvez terminar um curso por tanto não tempo. Consegue. E ela não consegue, por vários fatores que talvez não faz com que ela priorize aquilo, porque tem outras prioridades. Mas hoje você não acha assim que a mulher ela é assim muito cobrada, tanto por outra mulher, pela família ou pelo esposo, que assim, hoje ela tem que dar conta de tudo. E quando ela não dá conta de tudo, ela é comparada assim, mas ela é fraca. Ela... Aí é que entra, né, que vem aquelas coisas do estereótipo. Sim. A gente vive numa sociedade que ela é patriarcal e machista. Sim. Tanto é que o número de feminicídio só está aumentando. Se a gente não fosse, o número não seria tão grande, né?
E aí eu acho também que a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Lógico que a gente quer ter nosso espaço, a nossa profissão, mas eu acho que a gente também tem que saber dosar e frear mesmo, né? Eu brinco que a gente também tem que saber delegar. Sim, Né? verdade. Sobretudo as funções de cuidado. Sim. Ontem nós né? conversamos sobre A gente isso, né? O conversou sobre poder isso. do não. O poder do É, não, o a gente tem poder que abrir do mão. não, né? E a gente nunca faz, a gente vai acumulando, vai dizendo sim para os outros Eu e não para faço. você. É sempre Nossa. assim. Isso eu uso muito, eu falo por mim. Eu preciso fazer algo, em vez de eu delegar, né? Às vezes eu peço, a pessoa não vai fazer, então deixa que eu faço, Você deixa que eu pega pra resolvo. Não, Ah, eu porque não pensei vai o fazer seguinte. do meu jeito, também tem essa. É, tem essa. Ah, eu vou fazer A gente porque também não toda vez que eu... aceita, a gente Isso. centraliza. Eu acho que Sim. também, a gente tem que fazer É o um líder exercício, a mulher centralizador. também. Centralizador. O líder tem essa característica centralizador. Então, também, você tem que deixar o se outro aprender preparar, né, e se ajustar para não centralizar, porque senão você pifa, né? E todo mundo está sujeito. Ninguém pode falar, eu não vou ter um burnout. Não, qualquer pessoa está sujeita a um burnout. Qualquer pessoa. Houve uma época em que eu deve ter uns 2025, tem uns 4 anos. Eu tive um piripaque, meu corpo doía, a barriga toda. Eu fui parar no hospital, fiquei 5 dias internada, fiz tudo quanto é tipo de exame e os médicos não acharam nada. No final, o psiquiatra falou comigo, amada, você teve foi uma estafa, o seu corpo não aguenta mais. Eu tive isso Quando essa você semana. não para, o seu corpo O corpo grita. fala, né? O corpo fala. o Eu corpo tive isso grita. essa semana. Eu fui consultar, fui no dermatologista, porque assim, tá? Mas saiu umas manchinhas, né? E saiu uma mancha na palma da mão. E, gente, como eu tive câncer, tudo eu acho que é câncer, né? Então, Já somatiza. aí fui saber o que que era. E eu também saiu uma dermatite aqui na cabeça. Meu Deus, tanta coisinha, né? Aí fui com a doutora e falei, o que é essas manchas? Não, isso aí é da idade. Água, precisa beber água. Falei, não, doutora, mas é porque também saiu uma mancha aqui. Ela foi lá, pegou aquele negócio, olhava. Eu falei, eu não tô, porque eu fico preocupada, pode ser câncer. Ela continuou lá com o binóculo dela, olhando. Aí eu falei, não, e também tem aqui na minha nuca e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, como que tá a sua vida? Pronto. Pronto. Não, e tem uma coisa também que Eu me falei, irrita gente, que tem demais. a minha Aquele pele pessoal com a minha que acorda vida? cedo, que vai pra ginástica, ok, ótimo, é um hábito saudável, maravilhoso. Aí, poça, tá pago. Adoro essa fala sua. Vai, Monique, Outra coisa que eu explica. não aguento, porque aí posta que ele tá pago, porque eu acho assim, a gente vive, no que você tá falando da pressão, naquilo que a gente chama de autocobrança, né? E essa autocobrança, ela decorre dessa sociedade patriarcal, que a mulher tem que ter um corpo bonito, um cabelo bonito, arrumada, tem que malhar, tem que ter saúde. Eu não sou contra, gente, pelo contrário, sou a favor da atividade física, mas eu acho que você também tem que saber pausar. Então, numa semana não deu para ir, tem tudo outra bem? prioridade, tá tudo bem. A gente também, eu falo que a gente se cobra muito. Será que se uma amiga chegar com seu problema, você descasca a sua amiga igual que você descasca na frente do espelho? Você, Muito forte isso. Isso é muito Muito forte. forte. Você pensa assim, uma amiga que você ama, ou uma irmã, uma pessoa que você admira. Será que você falaria tudo para ela o que você fala para você na frente do espelho? Eu acredito que não. Eu acho que gente ia também dosar. é um outro exercício, né? Ser Que um nós, algoz Monique, de os mulheres, nãos também, como você disse, né? Você fala a quantidade de não pra você, como para sua amiga, como você fala pra você. E eu costumo dizer isso. A mulher, ela precisa ter o seu momento. É o momento de fazer uma unha, a mulher ter o seu momento de arrumar o seu cabelo. Às vezes tem muitas mulheres que falam, Isa, eu tô passando por um momento que eu mesma tô fazendo. Que bom que você tá fazendo. Tem umas que não tem força pra fazer. Então, assim, a mulher, ela se abstém pra muita gente, pra muitos compromissos. Mas o dela só vai ficando pra trás. E é aquilo que você disse. E às vezes, quando ela se põe em primeiro plano, os de fora acham que é egoísmo. Aham, Né? Porque ela se põe verdade. como prioridade. Aí Então vira vai egoísta. incomodar. Aí você não pensa Vai na incomodar. família, você não pensa nas pessoas que estão do seu lado. Agora você só quer saber de fazer unha, arrumar cabelo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E na verdade não, ela só está priorizando o autocuidado. Às vezes vem até aquele comentário assim, tem homem alguma na coisa aí. jogada, tem alguma coisa É, errada. meu Porque Deus, você é quer forte. simplesmente, né, olhar um pouquinho para você. Pra você. E você sofre esse julgamento das pessoas às vezes mais próximas, ou até as pessoas que convivem com você, mas não são tão próximas como de família, e acabam te julgando porque você quer cuidar. Aí você já se sente culpada porque você está se cuidando. Não, então, peraí, vou parar. Peraí, então eu vou desmarcar, vou fazer de 15 dias. É. Então, Não vou fazer, mais não. um mês, não vou fazer. Infelizmente, é diferente, né, que a gente fala
do agente químico, físico, biológico, a gente vai ter um EPI. Ou, quando a gente consegue eliminar, a empresa vai neutralizar o ambiente. Aí você não vai ter nem mais os adicionais, né? Ou seja, de salubridade, periculosidade. Ou quando ela não vai conseguir eliminar geral, ela vai tentar minimizar. Aí você vai botar o EPI. Então, algum jeito ela vai, ou pelo menos controlar. Agora, o problema é que a gente não tem esse equipamento de proteção individual para o risco psicossocial, que é o burnout. Verdade. Então, qual vai ser o caminho, né? Aí o caminho é esse, que eu acho que, sobretudo, a mulher. E a gente, eu, pelo menos, não é a posição majoritária do tribunal, mas todo o processo de burnout mulher, eu coloco o protocolo de gênero, que é uma norma obrigatória desde 2023, onde a palavra daquela mulher ela é válida. É muito comum utilizar esse protocolo em assédio sexual, que a palavra da vítima tem força. A empresa que tem que comprovar que lá não é um ambiente tóxico, por isso que ela tem que gerir o risco psicossocial. Eu faço essa inversão que a gente chama de ônus da prova, porque para mim o burnout tem gênero. E são as mulheres. Então, se são as mulheres, se lá é tudo perfeito, a empresa que vai comprovar que o ambiente lá é sadio. Uau. Né? Porque aí ela consegue, essa mulher, ter força, fazer valer o que aconteceu naquele ambiente laboral. Porque, infelizmente, a gente não consegue ainda, né, muitas mulheres, a se proteger. Né? E aí eu falo, você falou assim, como é que faz, né? Qual o caminho? Eu acho que, como a gente não tem esse EPI para proteger do assédio moral, do assédio sexual, primeiro, essa mulher tem que se priorizar, né? Depois, eu acho que essa mulher ela tem que se encontrar, além da profissão, uma forma de se encantar. Eu acho que está faltando isso. Quem fala é o poeta Manuel de Barros, né? Ele fala muito sobre o encantamento, que as pessoas estão perdendo o encantamento. E o encantamento com as coisas simples, de repente, uma amiga que chama para tomar um café, você nunca pode, você nunca consegue, ou é um almoço, você nunca dá, porque você tem que levar o filho. Será que você tem que levar esse filho mesmo? Será que o pai não pode levar esse filho? Será que você não pode se permitir? É uma aula de ginástica que eu amo, beach tênis, que agora o beach tênis está na moda. Então tem que estar na moderna. Aí, beach tênis, você quer fazer, mas você nem experimentou, você não sabe nem se você vai ser um talento ou não, porque você nem se deu a chance. Mas eu sempre tive um sonho de infância. E eu falo por mim, porque há 3 anos atrás, mesmo sendo juiz, professora na LFG no Anhanguera, o LFG me proporcionou, falou assim, qual o seu sonho de criança? Eu falei, meu sonho de criança é ter um clube de leitura. E aí eles montaram lá na LFG um clube de leitura para mim. Então eu falo que eu tô brincando, né? Lá no clube de leitura. Porque é uma coisa de adolescente que eu sempre quis ter, e a gente tem um clube de leitura aberto. Então eu acho assim, primeira coisa, você tem que achar a sua comunidade. Essa comunidade é da onde? É da igreja? Sem qualquer julgamento. É do esporte? É de não fazer nada? Ficar de pijama o dia inteiro? De repente não sei, a gente não, sem julgamento. Então eu acho que a gente precisa se encantar com alguma coisa, porque a vida sem esse encantamento, ela fica muito difícil, né? A vida, né, quem vende felicidade já está mentindo, né? A vida é aquela coisa, é boa, mas é ruim ao mesmo tempo. Então, acho que a gente precisa, até para se proteger, né, a nossa saúde mental, dessas válvulas de escape. E essas válvulas de escape é dentro das comunidades. Aí você, infelizmente, você vai ter que se conhecer, é o que eu falo, você vai ter que olhar mais para dentro do que para fora. O problema é que a gente fica olhando para fora, fica se vitimizando muitas vezes. Eu falo que a gente nem terceiriza a culpa, a gente quarteiriza a culpa dos nossos problemas, né? E aprender algumas coisinhas básicas, né? Às vezes é mais sobre o outro, não é sobre a gente, né? De repente, a gente se botar nesse lugar de prioridade e tentar daí seguir, né? Sem olhar muito para trás, porque quando você se prioriza, você incomoda, né? Então, acho que é meio por aí, a gente tentar ter alguns escapes, né? Para não ter esse adoecimento, que Joia. Pode e essa sua fala, né? Nós estamos chegando agora ao final do nosso podcast e eu gostei muito dessa fala quando a Monique enfatizou do olhar para dentro. A inteligência emocional nos ensina a viver o hoje, o aqui e o agora. Então, se amanhã eu não estou lá, eu costumo brincar que o futuro ele não existe, porque quando ele existe, ele vira presente, né? O amanhã é quarta, mas quando chegar a quarta, ele é hoje.
Então, como é isso? É você saber se oportunizar, o olhar para dentro, viver o hoje, o aqui e o agora e ter essa prioridade. Então, assim, doutora Monique, eu queria muito te agradecer. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. Muito obrigada. Eu acredito que você, mulher que está aqui nos assistindo, possa ter recebido, assim, um grande conhecimento nessa noite, porque nós já estamos chegando à noite. E as meninas aqui, Kelly, Kátia, que, maravilhoso. né, vamos fazer um fechamento aí, agradecendo a pessoa da Monique. Foi maravilhoso, Monique. Muito bom conversar, assim. Foi até bem descontraído, a gente estava um pouquinho tenso. O que a gente vai falar? A gente entende pouco de burnout. Mas foi, assim, maravilhoso. Eu fiquei muito feliz porque a gente vai passar essas informações para muitas mulheres que às vezes não entendem, né? Às vezes nem procura ajuda porque não entende o que está acontecendo com elas. E foi muito bacana. Tudo isso que você trouxe, muito enriquecedor para que a gente possa conhecer. Muito obrigada pela tua presença. E aí, né, para eu finalizar, vou dar... Isa sempre pede as indicações de filme. Ótimo. Sério, eu já falei uma que é a Ruptura, né? E vamos lembrar do seu clube, né? Porque eu falei que em 2026 eu tô no clube de leitura da Monique, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho depois. Outra série que eu acho muito interessante sobre burnout, já falei do Urso também, mas tem Recursos Desumanos, tá na Netflix, é muito interessante. E é sobre um profissional mais velho, como começa a ser descartável também, né? Porque não acompanha a tecnologia, assim vai. Alguns filmes que muito desconhecidos, mas as pessoas às vezes assistem e não sabem que está falando de burnout, de esgotamento. Um Dia de Fúria, O Cisne Negro, O Corte, O Que Você Faria, 2 Dias e Uma Noite. Então tem vários filmes, depois eu até vou deixar aí a sugestão. Eu acho que a gente precisa também se colocar às vezes no lugar do outro. Então tem alguns livros que tratam de algumas profissões para a gente saber como é desgastante, porque a gente fala muito da função do cuidado, mas às vezes a gente delega também para dentro da nossa casa a função do cuidado para uma outra mulher que é empregada doméstica. Então acho que a gente precisa desse outro olhar. Verdade. Né? E não é o homem que está fazendo, é outra mulher. Sempre uma mulher. E aí eu gosto de citar o Solitária, que eu acho que ele traz esse retrato da empregada doméstica. Eu acho que é importante a gente ver nas classes mais baixas que a dificuldade da mulher é mais difícil. Tem um livro Eva, do José Farello, também, que é excelente, né? E falar que a gente precisa muito dessa troca, né? Dessas mulheres cada vez mais tentar se unir, porque a gente precisa mudar esse jogo, né? Eu falo que a gente precisa mudar esse placar, né? Que a gente, hoje, só para vocês terem uma ideia, protocolo de testes de doença e farmacêuticos só são testados em mulheres quando é útero e mama. Então, se você está tomando um remédio de enxaqueca, ele não foi testado para você, mulher, você foi testado por um homem. E isso está no livro Eva, um livro de pesquisa científica demonstrando essas questões. Então, o mundo ainda não foi feito para nós, infelizmente. Então, acho que é importante a gente ter essa consciência. De repente, dar uma olhadinha eu gosto de indicar 2 episódios da radionovela. O primeiro é A Praia dos Ossos, que trata de um caso de feminicídio. Por que eu chamo a atenção? Porque a legítima defesa da honra só recentemente, em 2023, não pode ser mais alegada como defesa. Você vê, muito recente, muito triste isso, né? Você poder falar que pode matar pela honra, né? E outra questão que choca também na radionovela é um episódio chamado CPF na Nota, onde um grupo de editora de livros, aí todo mundo tratou como se fosse uma traição de casal, como se o dono da editora tivesse traído a esposa, mas é muito além disso. Não é só uma traição, ele tinha uma rede, na época, por e-mail, porque nem tinha um WhatsApp, onde era chamado Chernobyl, e eles disparavam, os homens, conteúdos de misoginia contra as mulheres. Então, você vê a alta elite ainda com esse tipo de preconceito. E para fechar o quadro de terror, a gente teve também alunos na Barra da Tijuca, que seria um colégio de elite, onde eles trocavam o corpo das meninas por inteligência artificial, expondo, vamos dizer assim, os nudes
dentro da sala de aula. Então, alguma coisa está errada nisso tudo aí, né? Então, acho que a gente tem que também tentar visualizar essas questões, porque o feminicídio está muito alto e aí isso é reflexo de uma sociedade intolerante, então acho que a gente tem que pensar. E vamos falar também de coisa boa, né? Vou deixar o convite aí pro pessoal, pro Clube da Monique, as inscrições estão abertas. Os encontros são sempre uma quarta-feira no mês, geralmente a terceira, mas janeiro, por causa das férias, a gente vai fazer na quarta-feira, vai ser o primeiro encontro de 2026, para quem quiser pegar no início, as inscrições já estão abertas, vai ser no dia 21 de janeiro, o encontro é virtual, todo mundo tem acesso a um link. O livro que nós vamos ler em agosto nos vemos, do Gabriel Garcia Marques, o pessoal já começou a comprar para começar a ler, porque esse ano o clube vai chamar Clube das Estações. Esse é o nosso 4º ano de clube. O primeiro ano foi sobre gênero, o segundo literatura estrangeira, o terceiro sentimentos, cada mês um sentimento diferente, e eu achei que seria interessante fazer as estações do ano. Então, janeiro, fevereiro, março vai ser verão. Você vai dizer, a gente fica lendo livro sobre verão? Não, a gente vai além. O que esse verão representa para você? Legal. Verão é o quê? É viagem? É deslocamento? É uma imigração? É cores vibrantes? É paixão louca de tirar do prumo? Então, a gente vai com leituras nesse sentido. Legal. Depois a gente vai, né, para o outono, inverno, primavera, sempre puxando elementos desse tema. E a gente entra no grupo de WhatsApp, tem uma votação de 3 livros do mesmo tema, o mais votado é lido no mês seguinte. E o grupo é totalmente heterogêneo, tem médico, tem professor, tem fisioterapeuta, não é só da área do direito. O pessoal sempre pergunta, só pode entrar quem é do direito? Eu falo, não tem nada a ver de direito. Os debates eu falo também, eu acho que eu tenho que ser muito transparente, eu não sou professora de literatura, eu não sou professora de história, eu sou apenas uma pessoa que gosta de ler e faço a mediação, que é a condução. Na verdade, o grupo ele tem alma própria, né? Eles mesmos falam, e às vezes a pessoa mais tímida fica com a câmera desligada, mas escreve no chat, e assim vai. Então, deixo o convite aí para quem quiser entrar na página do LFG, ou no meu também, no Instagram. Depois a gente pode colocar coloca tudo lá para nós. O link que aí vocês têm mais acesso, como que funciona o clube, como é que faz para entrar no grupo de WhatsApp e participar todo mês. Eu agradeço o convite novamente. Muito obrigada. Obrigada. Nossa, foi maravilhoso. Obrigada. Prazeroso demais. Agora a gente vai ficar aguardando o próximo episódio, né? 2026, né, Kátia? Que é em 2026 nós 2026, estaremos juntas aqui. de volta. Se Deus quiser. Então, vamos desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para essas Vamos lá. mulheres, né? Que vocês sejam prósperas, abençoadas e que vocês recebam aí de Deus tudo aquilo que Ele tem de melhor para você. Amém. Amém, amém. Ó, Feliz. um beijo Beijo. para todas vocês. Que 2026 seja, assim, extraordinário na vida de cada uma de nós. Amém. E que 2026 também nós estaremos aqui com Pérolas Com em Propósito, certeza. com o nosso próximo episódio. Isso aí. Eu também quero desejar um Feliz Natal, né, para todas vocês e um ano de 2026, assim, como diz a Isabela, extraordinário, cheio de esperança, cheio de propósito, né, cheio de coisas boas vindas do Senhor para a vida de cada uma de vocês. E que o Entre Pérolas e Propósito caminhe 2026 assim, crescendo e trazendo para nós assim, muitas mulheres, como a doutora Monique, que possam estar aqui sentada, batendo um papo conosco, que é isso mesmo que a gente quer, esse papo aqui, esse papo de mesa, uma conversa assim, que alcance as mulheres e que elas se sintam pertencentes a esse local. Um beijo para todas vocês. Beijo.